gente vai precisar do fio da sua preferência. Eu sempre gosto de falar qual eu uso, então aqui eu tô usando o fio Bela e o Charme juntos, eles têm a mesma espessura, então super funciona trabalhar junto. E apesar da mandala ter só 5 voltas, eu separei aqui 6 cores. Para montar um projeto assim, onde você vai usar mais de uma mandala, mais de uma mini mandalinha, é interessante você fazer essa harmonia das cores e ir brincando com as cores que você vai usar em cada mandala, sabendo que elas juntas vão ficar combinando em harmonia de cores, tá bom? Então, os fios, para esse fio eu uso a agulha Clover 2,75, mas você pode usar a 2,5 ou a 3. A tesourinha para cortar os fios e uma agulhinha de tapeceiro para você arrematar os fiozinhos no final, tá bom? Então, bora lá para começar a fazer o passo a passo dessa mini mandala linda aqui. Ah, e eu lembrei uma coisa, inclusive, para dar dicas, né, do que fazer com a mini mandala, eu tenho um outro vídeo aqui no YouTube, onde você aprende uma outra mini mandala, a receita de uma outra mini mandalinha. E nesse vídeo eu dou várias dicas do que você pode fazer com essas mini mandalinhas. Elas são super versáteis, você pode usar de diversas maneiras. Inclusive uma dica que eu tô usando bastante, que eu não cito naquele vídeo, é para você usar a mini mandalinha como enfeite, para decorar os embrulhos seus dos presentes. Fica super lindo. Então é isso. Agora sim, vamos lá para o passo a passo. A gente vai começar fazendo um círculo mágico. Eu dou a voltinha aqui no meu dedo, introduzo a agulha dentro desse círculo, puxo um pedacinho segurando o fio de base e subo uma correntinha. Tiro esse fiozinho de dentro para depois ele correr mais fácil. E subo outra correntinha. Essas duas correntinhas, elas não vão contar como nada nessa primeira volta, tá? Elas estão aqui só para dar altura. Por quê? Porque a sequência da primeira volta é um ponto puff e uma correntinha 8 vezes. Então, vamos começar o ponto puff. Eu laço, pegando esses dois fios, né, como base aqui do círculo mágico. Então, lacei uma vez, introduzo a agulha, puxo o fio. Lacei outra vez, introduzo a agulha, puxo o fio. E mais uma vez, lacei a agulha, introduzo, puxo o fio. Esse, então, é um ponto puff com 3 laçadas. Depois, eu laço, puxo o fio tirando todos esses pontos ao mesmo tempo e fecho o ponto puff. Essa correntinha, vamos dizer, de fechar o ponto puff, ela não conta como a nossa correntinha da sequência da primeira volta, então eu preciso fazer outra correntinha. E vamos repetir essa sequência, então, mais 7 vezes para completar as 8. Laço, uma, laço, 2, laço, 3, puxo, tiro tudo de uma só vez, puxo, fecho o ponto puff, mais uma correntinha. E segue assim até completar essas 8 vezes. Terminei as 8 vezes dessa sequência, eu vou puxar aqui o fiozinho do círculo mágico, para ele já ficar mais juntinho. E vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo no alto do primeiro ponto puff. E aí eu corto esse fio e passo o fiozinho dentro dessa alça. Esse miolinho aqui você pode ir ajustando do jeitinho que você prefere, eu gosto dele bem fechadinho assim. E vamos para a segunda volta. A sequência da segunda volta,
a gente vai fazer essa parte aqui de dentro, ó. A gente vai fazer um meio ponto alto, um ponto alto, um ponto alto duplo, um ponto alto e um meio ponto alto em cada espaço de uma correntinha da primeira volta. Então, você pode pegar a segunda cor, faz um nó corrediço, tira o nozinho da agulha, introduz a agulha no espaço de uma correntinha, puxa esse nozinho para frente. Aqui você vai subir 2 correntinhas, que vai sim equivaler ao nosso primeiro meio ponto alto. Então, nesse espacinho aqui de uma correntinha, a gente vai fazer, então, já fizemos um meio ponto alto, vamos fazer no mesmo espaço um ponto alto, um ponto alto duplo, pode ajeitar os pontos aqui pro lado, né, para ter espaço, outro ponto alto e outro meio ponto alto. Essa é a sequência da segunda volta. Então, agora a gente vai pular para o próximo espaço e repetir essa sequência. Então, um meio ponto alto, um ponto alto, um ponto alto duplo, dando 2 laçadas na agulha, outro ponto alto e outro meio ponto alto. E segue assim até completar a volta. Terminou a volta, fecha com ponto baixíssimo na segunda correntinha que representou, nessas 2 correntinhas representaram o nosso primeiro meio ponto alto. Então, no alto da segunda correntinha, a gente faz um ponto baixíssimo. Da mesma forma, corta o fiozinho e passa a ponta do fio dentro dessa alcinha. A sequência da terceira volta é um ponto alto pegando pela frente e 5 correntinhas. Esse primeiro ponto é bem desafiador, então eu vou fazer bem devagarinho com você. Primeiro a gente faz um nó corrediço. Deixa esse nó bem justinho na agulha, tá? Dá a laçada e vai segurar com esse dedo, você vai segurar a agulha. Porque você vai fazer o ponto alto pegando pela frente aqui no ponto puff. Então, eu tenho que segurar com esse dedo o fio para ele não escapar. Como que eu vou fazer? Introduzo a agulha pela frente do ponto puff e saio pela frente, passando por detrás. Puxo a laçada nova, tiro 2 e depois tiro mais 2. É o ponto alto normal, mas pegando pela frente. A execução dele é igual, né, na parte final, mas a gente tem que introduzir a agulha num jeitinho diferente aqui. Bom, e aí 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é essa a sequência. No próximo ponto puff, vamos fazer o ponto alto pegando pela frente de novo. E agora é mais fácil, porque ele não é o primeiro, tá? Então, dei a laçada, introduzo a agulha pela frente, passo por detrás, jogo o fio pra frente e laço, puxo, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 5 correntinhas e faço essa sequência a volta toda. Terminei as últimas 5 correntinhas, vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo aqui no alto do primeiro ponto alto, pegando pela frente. Corto o fio e passo a ponta do fio dentro da alcinha. A quarta volta é bem simples, a gente vai fazer 7 pontos baixos dentro
de cada espaço de 5 correntinhas. Começa com um nó corrediço. Dessa vez a gente não tira o nozinho da agulha. Introduz a agulha dentro do espaço e já sobe um ponto baixo. Ajeita o ponto aqui na lateral do espaço de correntinhas e faz mais 6. Então, já tenho 2, vamos fazer 7 ao todo. 3, 4, 5, 6 e 7. Essa é a sequência. Agora eu vou passar para o próximo espaço e fazer mais 7. E repetir isso na volta toda. Aqui eu terminei as 7 correntinhas. Aqui eu terminei os últimos 7 pontos baixos e vou fechar com um ponto baixíssimo no alto do primeiro ponto baixo. E agora, para terminar a mandalinha, a gente vai fazer essa parte onde a gente vai colocar esse biquinho aqui e fazer esse outro ponto lindo para dar o formato mesmo, né, da mandalinha. Formato final. Então, a sequência é um ponto, a gente vai fazer aqui um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo no ponto baixo central da volta anterior, 3 correntinhas, um ponto baixo pegando pela frente, mais 3 correntinhas. E aí, repete a sequência a volta toda. Então, vamos juntas. Começa com um nó corrediço. E eu já vou achar o ponto central aqui dessa primeira sequência, né? Que é o 4º ponto. Então, 1, 2, 3, 4. No 4º ponto baixo, eu já faço um ponto baixo, 2 correntinhas e no mesmo espaço, no mesmo ponto, né? Outro ponto baixo. Já formou aqui o primeiro biquinho. 3 correntinhas e vou fazer um ponto baixo pegando pela frente, no ponto alto pegando pela frente da terceira volta. Então, sem laçar, eu introduzo a agulha aqui pela frente, passo por trás, saio pela frente, jogo o fio para frente, laço e tiro os pontos. 1, 2, 3 correntinhas e essa é a sequência. Já vou recomeçar. Presta atenção para você contar direitinho esses pontos baixos aqui, porque o primeiro fica bem escondidinho. Então, a gente tem o primeiro dessa sequência aqui de 7, né? O primeiro tá escondidinho atrás do ponto que você acabou de fazer. Então, é 1, 2, 3. No 4º, eu faço o ponto baixo, 2 correntinhas e outro ponto baixo. 3 correntinhas e já repito o ponto baixo pegando pela frente. 3 correntinhas e já vou recomeçar a sequência. E aí faz isso a volta toda. Então, depois de completar a volta toda, você fecha com um ponto baixíssimo no alto do primeiro ponto baixo. Corta o fio, como a gente fez nas voltas anteriores, e passa o fio dentro da alcinha. E está pronta essa mini mandalinha! Olha a coisa mais fofa, gente. O que você vai precisar fazer agora é arrematar esses fiozinhos, então, com a agulhinha de tapeceiro. A dica é sempre arrematar os fios, né, pelo avesso e cada fio da sua própria cor.
Então, eu vou arrematar o fio off-white nos pontos off-white, o fio salmãozinho claro na parte da trama do salmão claro e assim sucessivamente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo!